Ele fala, meu jugo é suave. Qual é o jugo que Jesus trazia para nós naquela época e até hoje? É justamente praticar a lei de amor, de justiça e de caridade que ele trouxe ao mundo. Mas Jesus, quando foi se despedir, ele falou para para todos aqueles seus seguidores, né, os discípulos, os apóstolos, se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não pôde receber, porque não o vê e não o conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. João, capítulo 14. Então, Jesus, ele promete esse Consolador, e esse Consolador veio no tempo certo. O Espiritismo vem para ensinar as coisas que o Cristo disse e recordar aquilo que foi esquecido. E, com certeza, a gente se esquece tão fácil, né? Porque já há mais de 2000 anos que Jesus trouxe a regra áurea, a mensagem, e é tão escassa a sementeira de luzes no planeta. Então, o Espiritismo vem cumprir a promessa do Cristo, vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa, um fim útil a todas as dores. Porque Jesus trouxe as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como ficar consolado sem saber o porquê se sofre? Então, nós temos todas as explicações. E o Espiritismo, então, veio no tempo certo para nos mostrar, né? Então, essa perspectiva da felicidade vai fazer com que a gente tenha paciência, resignação, coragem de ir até o fim do caminho. Por isso é que Jesus falou, no mundo as iniquidades, ou seja, as injustiças, se multiplicarão, e a fé ou o amor de muitos esfriará. Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, o Espiritismo traz o conhecimento das coisas, né? Faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. É um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Então, esse capítulo 6, nós temos lá algumas mensagens, 4 mensagens praticamente do Espírito de verdade. E as mensagens, os textos, elas vêm como Jesus falava naquela época, né? A primeira das mensagens, inclusive, é aquela mensagem que ele fala para os espíritas, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, todas as verdades se encontram no cristianismo. Ele fala assim, venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima dele reina a verdade imutável, o Deus bom, grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Reúne em feixes o bem esparso da humanidade, e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Então, essa mensagem, que veio em 1860, né, ela faz a gente perceber que Jesus ele trouxe realmente, né, o Consolador prometido naquele tempo que nós precisávamos realmente. Numa outra mensagem, ele diz assim, aqueles que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa as trevas, né, dissipa os erros das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer remédio que deve curá-las. Os fracos, sofredores e doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde a mim, todos vós. Né? Não procurais alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Então, essas mensagens do Espírito de verdade,
ela faz a gente assim se afirmar realmente o Cristo como Consolador, né? E também a doutrina espírita como a doutrina consoladora, né? Que vem para todos nós. Na última mensagem, que está lá no capítulo 6, nós temos: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre toda a terra. E ao lado de uma lágrima, ele coloca um bálsamo que consola. Devotamento e abnegação são uma prece contínua. E encerram, né, um ensinamento profundo. Toda a sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por devisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimentos, porque o corpo sofre mais, né, quanto mais o espírito esteja profundamente atingido. Essa mensagem já é de 1863. Então, Kardec, que na realidade era o professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, inclusive a USE faz sempre no mês de outubro uma homenagem a Allan Kardec, né? Nós temos já uma lei instituída lá na Câmara Municipal de Santo André, Dia de Allan Kardec. E esse mês de outubro nós tivemos a presença do Fábio Fadel, fez uma breve exposição, né, de 15, 16 minutos, falando sobre Kardec e o seu legado, né, onde ele trouxe para nós a coragem que ele tinha naquele momento, que ele trazia a doutrina espírita, o bom senso, ele era considerado o bom senso encarnado, e também a caridade, tudo aquilo que ele fazia. Então, homenageando Allan Kardec, nós podemos lembrar que Hippolyte Léon Denis Rivaio nasceu em 3 de outubro de 1804, desencarnou em 31 de março de 1869, ou seja, 65 anos apenas. Até os 50 anos, ele se dedicou como um discípulo de Pestalozzi, como mestre-escola. Olha, e apenas em 15 anos ele trouxe essa missão, né, da doutrina consoladora dos espíritos. Doutrina que, no passado, as casas espíritas, as pessoas imaginavam que a casa espírita era sempre para enxugar as lágrimas, era organizada para enxugar lágrimas, porque as pessoas chegavam com fome, com frio, com doenças, com vícios, obsediadas por causa de perdas de entes queridos, né? E hoje não, hoje as casas espíritas já se organizam de outra forma. As pessoas se integram, formam equipes, líderes, e realmente ela é organizada para evitar que as lágrimas caiam. Então, as pessoas lideram outras pessoas, desenvolvem equipes. Então, é por isso que a doutrina consoladora dos espíritos, ela segue adiante, né? Procurando relembrar aquilo que Jesus trouxe para todos nós. E Kardec é o codificador da doutrina espírita. Muita gente fala assim, você é espírita, você vai lá no centro espírita, é centro de mesa branca, nem sempre é isso, né? E as pessoas falam assim, você segue o evangelho do Kardec. Não, mas Kardec não tem evangelho nenhum. Ele era um professor, né? Ele dava aula, né? E lançou vários livros para melhorar a instrução pública, fez curso prático e teórico de aritmética, de gramática francesa, clássica, problemas de aritmética e geometria, ditou cursos de química, física, astronomia e filosofia, fisiologia, quer dizer, ele era um professor, tinha um método, né, seguido através de Pestalozzi e Gertrudes, ele realmente se preparou para o trabalho de codificar a doutrina espírita, a ponto de Camille Flammarion dizer que ele era o bom senso encarnado. Então, Kardec falava alemão, falava inglês, holandês, conhecia grego e latim,
E ele começou, né, e foi convidado, lógico, por amigos, porque ele já estudava o magnetismo. Ele foi convidado primeiro pelo senhor Fortier a conhecer as mesas girantes, né? Ele, como pesquisador e observador, analisou os fatos, mas ele dizia: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, ele não acreditava. Ele falava: não, eu não acredito nessas coisas que vocês estão me mostrando, não. Somente quando me provarem que essas mesas têm cérebro, né, para pensar, nervos, para sentir, aí eu vou acreditar nisso. Mas ele não acreditava, porque era a coqueluche da época na França, né? Os copos que se mexiam, as mesas que se mexiam, as pessoas faziam comunicações em cestinhas, né? Então, ele começou, logicamente, a gente sabe que em 1848 a gente já tinha tido o fenômeno lá em Hydesville, né, com as irmãs Fox. Kardec começou com o Messier Fortier, que era magnetizador. Depois ele foi convidado pela senhora Carlotte, senhora Roger, a senhora Plené Maison, e também a família Baldin, onde se manifestavam espíritos através de duas médiuns, Caroline e Julie, que escreviam com cestinhas. E aí ele começou a observar e fazer realmente as suas análises, e aí ele percebeu que havia algo por trás daquilo. E, a partir de então, né, ele estudou também com o senhor Rustam, onde participava a médium senhora Jafé, e aí ele começou o início dos textos do Livro dos Espíritos. E ele fez a edição desse livro em 18 de abril de 1857, a primeira edição com 501 questões, em 3 partes. E esse foi o início da doutrina dos espíritos. Então, a bandeira de Kardec era trabalho, solidariedade e tolerância. Espírito incansável. E como ele não acreditava, ele tinha que ter certeza daquilo que ele estava trazendo, ele pesquisou mais de 2.000 médiuns estranhos entre si, mais de 10.000 espíritos estranhos entre si, para patentear a universalidade da doutrina espírita. Porque não era ele que trazia aquela mensagem, eram as vozes do céu que falavam para a humanidade. E ele, professor Rivaio, ele tinha prudência, percepção e uma visão cósmica da espiritualidade. É claro que ele já veio preparado para isso, né? Então, a gente pode até, só depois quiserem, vocês podem ler nos livros, que falam sobre Kardec e Napoleão, livro, acho que Cartas e Crônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, fala como foi a preparação para Kardec chegar, inclusive tantos outros espíritos que estavam encarnados e outros desencarnados, figuras assim, personalidades de Roma, pontífices, guerreiros das Galhas, Espanha, enfim, um monte de espíritos que estavam ali para fazer aquela vibração amorosa para a chegada de Allan Kardec, que, segundo Emmanuel, é um dos discípulos mais lúcidos de Jesus. E ele veio preparado, até o próprio Napoleão Bonaparte, que estava encarnado, ele assumiu o compromisso de ajudar quando Kardec fosse renascer. Mas depois ele esqueceu, né, e continuou a sua luta lá até ser exilado. Mas Kardec nasceu e viveu lá 50 anos, praticamente esquecido, né, como um mestre-escola, mas conseguiu cumprir com a sua missão de codificador da doutrina consoladora dos espíritos. É interessante, depois, se quiserem ler essa mensagem, para que percebam realmente que a espiritualidade está sempre ligada a todos os processos de modificação, né, na humanidade. Então, Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857, que traz a filosofia espírita. Depois, o Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, que traz a ciência espírita. Depois, O Céu e o Inferno, em agosto de 1865, que, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864, que traz a religião. Depois veio O Céu e o Inferno, em agosto de 1865, que traz a justiça de Deus segundo o Espiritismo. A Gênese, em janeiro de 1868, que fala dos milagres e das predições. Esse é o Pentateuco kardeciano.
né? Quando Kardec foi lançar o Livro dos Espíritos, ele até tentaram, assim, né, o próprio editor, que era filho do Messias Dantu, que era aquele que editava suas obras como o professor Rivaio, ele tentou, assim, fazer com que Kardec desistisse da ideia de lançar os livros. Ele falou assim, professor, ninguém quer saber mais de mexer com essas coisas de espírito, né, de mesas que se mexem, copos que se mexem. Isso aí já passou de moda, o senhor vai ficar tudo encalhado aqui. Ele falou, não, mas eu faço questão, eu vou pagar do meu bolso. Eu falei, então você vai perder dinheiro, porque essa obra não vai ficar tudo aí, né? Mas aí o rapaz percebeu que havia algo naquelas páginas do Livro dos Espíritos. E aí ele mesmo fez questão de escrever urgente e preferencial. E o Livro dos Espíritos é urgente e preferencial até hoje para a humanidade. Então a gente percebe essa necessidade que temos, né, de realmente estudar Kardec para sentir e viver Jesus. A ciência que Kardec trouxe no livro dos Médiuns fala do concreto. A filosofia, que está lá no Livro dos Espíritos, fala do abstrato. E a religião, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mostra como é que nós aplicamos. Então, a ciência, que trata do concreto, a pessoa tem que examinar, né, tudo, experimentar, para ver se é ou não é. Já a filosofia, que traz muito da sabedoria, né, procura a verdade, a origem de tudo, procura raciocinar e diz o porquê das coisas. Já a religião, a moral, é para aplicar isso que a gente aprende na nossa vida prática. Como praticar, como proceder com o que aprendemos. Então, é por isso que na religião moral nós temos o quê? A mensagem de Jesus. Por isso é que Kardec colocou, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, esse é o objetivo das nossas encarnações, né? Então, Kardec, que se casou em 1832 com Amélie Gabrielle de Lacombe Boudet, que era 9 anos mais velha do que ele, os dois tinham essa missão de fazer com que o Espiritismo continuasse, né, a germinar no mundo e trouxesse essa modificação de ideias e mostraram realmente o sentido da vida para todos nós. Não tiveram filhos, mas agora, esse ano, existem pesquisadores que estão falando que eles descobriram algumas cartas de Allan Kardec, da época, e que ele trazia algumas cartas para sua esposa, falando de uma criança chamada Louise. Segundo consta, eles estão achando que essa Louise era uma filha adotiva de Kardec. Não se tem assim aquela certeza ainda, mas as cartas que ele endereçava a Amélie falavam sobre ela. E ela desencarnou também jovem. E então, Amélie Gabrielle de Lacombe Boudet, a sua esposa, depois que Kardec desencarnou, continuou a sua missão por muito tempo ainda. Então, Kardec trouxe, além dessas obras, né, do Pentateuco, ele escreveu também algumas obras póstumas, né? Tinha a Revista Espírita, que serve também de referência para todos nós. Trouxe o livro O que é Obsessão, o que é a Obsessão e o que é o Espiritismo. Então, o seu lema era: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E é lógico, né? O fora da caridade não há salvação. Quando morreu, ele morreu como viveu, trabalhando, e quando se preparava para mudar, ele acabou desencarnando. O seu túmulo, lá em Paris, no Père Lachaise, está escrito: nascer, viver, morrer e renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Mas a gente vai perceber que o Espiritismo, ele continua, né, nesse seu movimento, tentando essa transformação moral das criaturas. E quando Kardec desencarnou, dizem as pessoas que fazem a sua biografia,
que ele morava na rua Santa Ana, 59. No seu enterro compareceu mais ou menos umas 2.000 pessoas. Ele foi enterrado primeiramente em Montmartre e posteriormente trasladado para o Père-Lachaise. Então, nós temos que realmente homenagear Allan Kardec neste mês de outubro. Por isso, o tema que nós passamos hoje é esse, o Cristo Consolador e o Consolador prometido por Jesus, né? Kardec, quando estava lá estudando com Pestalozzi, porque Kardec nasceu em Lyon. Muitas pessoas até falam mestre de Lyon. Mas, na realidade, em Lyon ele ficou pouco tempo. O seu trabalho realmente se deu depois, né, quando ele retornou a Paris, porque ele foi mandado lá para a Suíça por sua mãe. Sua mãe era chamada Jeanne Louise Duhamel, seu pai Jean-Baptiste Antoine Rivail, era um juiz, inclusive, né? Ele nasceu às 19 horas. Quando ele nasceu, ele morava na rua Salas, 76. Depois, ele retorna a Paris e vai morar na Rua dos Mártires, número 8. Então, Kardec, quando estava lá com Pestalozzi, ele tinha alguns princípios enunciados e seguidos pelo discípulo, né? Ele, discípulo de Pestalozzi. Ele dizia que, com relação aos estudos das crianças, a gente deveria cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que as cercam, cultivar a inteligência, observando um comportamento que habilite o aluno a descobrir por si mesmo as regras, proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto, e evitar toda atitude mecânica, levando o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo o que faz. Conduzi-lo a palpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Esse princípio forma, de algum modo, a base material, né? Todos aqueles cursos que ele trazia, tanto de aritmética quanto de outras matérias. Só confiar à memória aquilo que já tenha aprendido pela inteligência. Então, Kardec tinha essa condição, né? E ele dizia sempre, quando falava dos ensinamentos que ele trazia para as crianças, a intuição é o fundamento da instrução. E ele dizia também, a linguagem deve estar ligada à intuição. A época de ensinar não deve ser, né, a de julgar e criticar. Em cada matéria, o ensino deve começar pelos elementos mais simples e daí continuar gradualmente de acordo com o desenvolvimento da criança, isto é, por séries psicologicamente encadeadas. É por isso que a espiritualidade sempre traz assim, né, orientações, intuições para a gente implantar o culto do Evangelho no lar, estreitar mais os laços familiares, começar a estudar. Comece pelo começo, são as obras básicas, né? Pentateuco kardeciano, para a gente realmente entender todas as lições que chegam nesses livros, né, de Kardec. Então, é por isso que a gente está sempre recebendo essas informações, né, para a gente realmente conseguir, de alguma forma, essa nossa transformação. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, tem algumas questões, eu vou lembrar 2 questões aqui. A questão 5.3 diz assim, em que sentido se deve entender a vida eterna? Porque Kardec, ele mudou esse conceito materialista que a gente tinha, né? O nosso conceito ia só do berço ao túmulo. E ele trouxe, assim, esse conceito espiritualista, que após o túmulo começa uma outra vida. Ele matou a morte. Paulo de Tarso já havia falado isso, quando ele dizia, ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Porque Paulo de Tarso falava, né, logicamente, dessa luta que nós temos, né, de viver aqui encarnados no plano físico, mas estarmos ligados com os amigos espirituais. Tanto assim que Paulo de Tarso até falava, nós devemos atentar mais para as coisas que não se veem do que para as coisas que se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Então, Kardec fazia essa ligação com o plano espiritual, né?
Então, a pergunta 153 diz assim: em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito, é que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, no plano espiritual, nós temos também essa vida social de desencarnados. No plano espiritual imediato às experiências físicas, as sociedades humanas, né, de desencarnados, em quase 2/3 permanecem naturalmente ainda ligadas, de alguma forma, aos interesses terrenos. Egressos do próprio mundo, e existem esses elos de retaguarda, né? Então, é por isso que nós temos, assim, um ciclo de aprendizado. A evolução do princípio inteligente, criação do espírito por Deus, aí a gente vem para essa vida relativa, de relação, né, aqui na Terra. A gente morre, ou desencarna, volta para o plano espiritual. Aí é feita a pergunta, né, a análise. Necessita de um novo ciclo de aprendizado na matéria? Sim. Aí qual é o caminho? Voltar para a reencarnação e começa tudo de novo, né, esse ciclo. Agora, não precisa mais. Aí, o que acontece? O espírito continua a evolução no plano espiritual para a construção eterna do conhecimento e da felicidade, auxiliando Deus. Então, nós somos espíritos, assim, também, praticamente co-criadores, né? Para que nós possamos realmente alcançar essa transformação moral que tanto necessitamos. Então, é por isso que Cristo Consolador e o Consolador Prometido está lá no capítulo 6, mostrando-nos essa necessidade que temos, né, de realmente entendermos o sentido da vida, o porquê buscamos, né, tudo isso. Aí eu me lembro de uma questão, acho que até já citei aqui, que diz que Kardec, ainda quando ele estava formulando as questões do Livro dos Espíritos, era já para a 2ª edição, porque a primeira edição, lançada em 1857, só com 501 questões, né? E em pouco tempo ele estendeu esse evangelho, esse Livro dos Espíritos, para 1019 questões. A gente fala, mas como em 3 anos, nem 3 anos, ele conseguiu já praticamente dobrar aquele número de questões com uma profundidade tão grande? Como ele conseguiu fazer isso? Só um espírito realmente incansável, trabalhador, pesquisador é que conseguia, porque em tudo ele queria ter certeza daquilo que ele estava colocando. Então, conta Irmão X, através de Francisco Cândido Xavier, que Kardec ainda estava formulando as questões do Livro dos Espíritos. E ele ficou sabendo que Martinho Lutero, o grande reformador das religiões, tinha tido um sonho. E Martinho Lutero contou que tinha estado no céu, fala como as pessoas se movimentavam, como as pessoas viviam, como é que eram as construções. E Kardec ficou impressionado com aquilo. E a hora que ele foi dormir, ele também teve um sonho. E percebeu que ele estava assim no plano espiritual e tinha um mentor do lado. Mas só que ele não estava bem no céu, ele estava numa região assim, igual o umbral de nosso lar, né? Uma região nevoenta. Mas ele ouvia o choro das pessoas, se lastimando, né? Pessoas arrependidas pelo procedimento da vida anterior. Aí ele olhou para o mentor do lado e falou assim, essas pessoas que estão chorando aí são os grandes imperadores, aqueles que ostentavam o poder, mas traziam um sofrimento muito grande para o povo. O mentor falou assim, não, de forma alguma. Esses grandes imperadores, apesar de ostentarem o poder, não tinham um pingo de evangelização. Mas todos eles já tiveram oportunidades benditas de reencarnarem, né, e estão a caminho do bem. Alguns ainda estão estagiando por aí, mas a maioria já saiu dessa situação. Aí Kardec pensou, bom, então aí estão os crucificadores de Jesus, né? Aí ele falou assim, também não. O próprio Jesus falou, Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Então, eles também já tiveram a oportunidade de sair dessa situação. E já encontram-se a caminho do bem. Aí Kardec, então, começou a lembrar dos guerreiros Átila, Gengis Khan e tantos outros que atacavam as aldeias, matavam mulheres, crianças. Aí o mentor, antes que ele perguntasse, falou assim, não, essas pessoas que você está pensando aí também não estão por aqui, não. Aí ele falou, mas como?
quem são essas criaturas que nos dá tanta pena de ouvirem chorar dessa forma, né? Se lastimarem? Aí o mentor falou para Kardec, aí estão realmente a maioria dos cristãos de todas as épocas, aqueles que sabiam o que deveriam fazer e não o fizeram por livre e espontânea vontade. Para estes, um novo berço é muito mais difícil. Aí Kardec acordou, assustado, né? E lembrando daquela observação do mentor, para não esquecer, ele já foi direto para a sua mesa e formulou a questão 642 do Livro dos Espíritos, que diz assim, para agradar a Deus e ter um futuro venturoso aqui na Terra, bastará ao homem evitar o mal? E a resposta dos Espíritos, não basta apenas evitar o mal, mas sim fazer o bem no limite das suas forças, porque o homem também será considerado culpado pelo mal que vier dele não ter praticado todo o bem. Então, essa lição que está no livro Cartas e Crônicas tem o título Consciência Espírita, porque Humberto de Campos diz assim que ele tem assim uma ternura muito grande, uma admiração pelos espíritas, porque os espíritas, quando chegam lá no plano espiritual, eles ficam preocupados com o que eles fizeram, né? Ou o que deixaram de fazer. Ele falou assim, impressionante, eu vejo pessoas, dirigentes espíritas, com uma ficha de trabalho grande, e chega aqui, eles falam assim, meu Deus, eu não fiz o que eu deveria ter feito, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Então, ele falou assim que, diferente das outras criaturas, por isso que é a consciência espírita que fala mais alto. Nós temos realmente que fazer o melhor que pudermos. Ontem, na Semana Espírita, nós tivemos a presença da professora Heloísa Pires, filha de Herculano Pires, e o tema que ela falou foi sobre o sentido da vida. E ela falou claramente, né, como é que nós devemos fazer para buscar esse sentido da vida, que é aquilo que Jesus fala para nós, endereçarmos os nossos passos, né, no caminho que Ele nos aponta como um caminho de renovação. E a doutrina dos Espíritos nos dá essa oportunidade para a gente se transformar, para a gente se renovar, para a gente realmente entender o que fazemos aqui, né? E a nossa conscientização vai mudando nessa nossa consciência, vai buscando realmente fazer com que tenhamos realmente força, coragem, determinação. Então, é por isso que o Cristo Consolador e o Consolador Prometido estão ligados, né? Nós temos que aprender Kardec para sentir e viver Jesus. Emmanuel, ele trouxe uma mensagem que está no livro Opinião Espírita, onde ele fala isso. Ele fala sobre Jesus, o Mestre, Kardec, o Apóstolo. O título é O Mestre e o Apóstolo. Então, diz assim, Emmanuel, luminosa coerência entre o Cristo e o Apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o Mestre. Kardec, o Professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus entre obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira obra, né, do Evangelho, pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói, Kardec consolida. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. E Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas na casa do Pai. Kardec menciona outros mundos habitados.
Jesus espera que a verdade emancipe o homem e ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador deverá ser adorado na terra em espírito e verdade. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus é a porta, Kardec a chave. Então, Jesus é a porta do entendimento, do esclarecimento para todos nós, né? Ele falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, ou seja, para que tenhamos essa luz. E ele falava sempre, faça brilhar vossas luzes. Então, nós temos que aprender a fazer brilhar as nossas luzes, porque nós viemos de lá, de Deus, onde a luz nasce de si mesmo. Essa volta é que é muito mais difícil. Então, Kardec e o Espiritismo vêm nos ajudar nessa nossa caminhada. E se essa porta do esclarecimento, que é Jesus, está diante de nós, muitas vezes a gente vai caminhar para uma porta, se essa porta ela não estiver aberta e a gente não tem a chave, a gente fica com passos vacilantes. Agora, se nós temos a chave, a gente vai com passos mais firmes, mais seguros, né? E a cada passo vai aumentando mais a nossa credibilidade. E a gente vai realmente com aquela certeza, né, de alcançar essa transformação. É por isso que nós entendemos, né, que Kardec e a doutrina consoladora dos espíritos servem-nos de base para que nós tenhamos realmente condições de fazer brilhar a nossa luz, como disse Jesus, né? E de fazer brilhar as vossas luzes, aonde estiver, com quem estiver. Então, todas as casas espíritas, elas são essa luz que se abre, como o Evangelho no Lar, né? Amélia Rodrigues, ela faz assim uma comparação da época de Jesus e com a nossa época. E ela vai falando, né, como era na época de Jesus, as trocas que se faziam, os problemas que se tinha. E aí, no momento, ela fala assim, que graças a Deus nós percebemos que nós temos, ao invés de mais castelos grandes, suntuosos, nós temos pequenas casas, células, onde se faz o Evangelho e se acende uma luz para servir de referência para os espíritos superiores se aproveitarem daquelas energias positivas. Então, é por isso que nós temos realmente que manter acesa essa luz, né? Seja no culto do Evangelho no lar, seja na própria casa espírita, para que a gente consiga realmente transformar o mundo. Esse é o objetivo, né? Nós estamos passando agora por um momento de transição planetária. O tema da Semana Espírita da USE é tempos difíceis, né? E qual é o papel do espírita nesses momentos? Mas na época já de Jesus, o próprio Paulo de Tarso ele dizia, né? Quando ele falava sobre o tempo, ele falava assim: nos últimos tempos teremos tempos trabalhosos, mas nós devemos ser como um soldado do Cristo, né? Procurando seguir na direção do bem. Então, o orador que esteve na quinta-feira, João Luiz do Nascimento, ele até falou assim, olha, eu fico observando os livros que o Divaldo traz, e ele vai falar da época de Jesus, e ele fala assim, aqueles eram tempos difíceis, né? 2000 anos atrás. E as pessoas falam que hoje são os tempos difíceis. Então, esse tempo difícil está sempre presente para que nós consigamos fazer algo, para que nós consigamos realmente agir da melhor maneira, né? Então, é por isso que nós temos a doutrina dos espíritos para endereçar os nossos passos, né, na direção de Jesus. Porque Jesus falou, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então, que nós possamos entender e acreditar firmemente, né, em Jesus e em Kardec, né, para a gente perceber a necessidade que temos de alcançar essa nossa transformação moral. E assim nós vamos conseguir realmente ajudar, né, a nos transformarmos. Eu me lembro de uma mensagem que inclusive, o Fábio Fadel falou lá na homenagem a Kardec, que no início as pessoas começavam a comentar e criticar Kardec. Agora ele está vendendo esses livros de espiritismo, aí está ficando rico, né? E Kardec passava por muitas dificuldades. Conta-se que, numa manhã de abril de 1860, estava um frio danado.
ele e a mulher em casa, ele olhava na mesa assim, só tinha conta para pagar, né? Preocupado, porque ele tinha que continuar a obra, né? É lógico que ele recebia ajuda de muitas pessoas, até padres, né? O próprio Lacordaire ajudava, incentivava a seguir adiante, mas ele não tinha mais assim de onde buscar. E aí, toda vez que batia na porta, ele ficava preocupado que chegava mais uma dívida para pagar. Aí, de repente, chega um momento, vem uma pessoa e traz um livro não, um embrulho muito bonito, né? Aí ele fica assim curioso para saber o que é. Quando ele abre, era uma edição do Livro dos Espíritos. E aí ele olha assim, né? Está escrito na capa: esta obra salvou a minha vida. Está lá o nome da pessoa, não sei se era José Perrier ou A. Laurenti. E aí, logo em seguida, tinha outro falando assim, e a minha também. E aí ele foi ver a história das pessoas, e uma delas, ela queria se matar, se suicidar, porque havia perdido a esposa, muito jovem. E todo dia, quando ele ia trabalhar, ele passava na frente do rio, assim, ele falava assim, é tão fácil resolver esse problema, é só me jogar no rio. E no dia que ele foi tentar fazer isso, foi subir assim, né? Ele foi colocar a mão para se apoiar, para pular, ele percebeu o livro. Ele faz a história, lá conta a história toda, e aí ele percebe realmente que a doutrina dos espíritos também é esse consolador prometido, porque mostra que a vida continua, né? Então, invariavelmente, as pessoas falam assim, mas ninguém nunca voltou para contar a história, né? Mas, na época de Kardec, o próprio Sanson, que era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita que tem esse conhecimento, ele, como membro da sociedade, ele, antes de desencarnar, uns 2 anos, ele já estava passando por problemas de saúde, ele falou assim, professor, está aqui a minha carta que eu estou registrando para o senhor. Quando eu desencarnar, o senhor pode me evocar no mesmo dia que eu virei trazer notícias do plano espiritual. E ele vem realmente, no dia do enterro, estava sendo velado ainda lá, para ser enterrado, e já tinha a comunicação dele para Kardec, e ele fala assim, fale com os meus filhos, eles não acreditam em nada desse negócio de espiritismo, fale para eles que a vida continua, e o espiritismo, então, é esse consolador prometido para todos nós, para que a gente consiga realmente ter essa certeza, essa fé inabalável no futuro e acreditar nas promessas do Cristo. O Cristo é o recurso maior das nossas vidas. E, ao encerrarmos a presente exposição, eu vou encerrar com uma mensagem de Maria Dolores, onde ela fala isso. Ele, o nosso mestre, o nosso guia, a nossa referência nessa vida, é o recurso maior para todos nós. E ela diz assim, que os problemas, as aflições e o desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa, quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos das guerras, gerando violência, ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno, mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor. Mas, olha, até as mãos doentes estão amparando, estão espalhando amor, como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então, que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas, sobretudo, pela prática do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, um bom domingo para todos, né? É dia de eleição, e que possamos realmente ter aquela consciência tranquila do dever cumprido e que possamos realmente rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, ao anjo Ismael, que coordena, né, os destinos do nosso país, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que possamos seguir adiante com o Consolador prometido e com Jesus, o Cristo Consolador, sempre em nossos corações. Graças a Deus.